Bem-vindo ao podcast da Fique Bem e hoje eu estou com uma presença ilustre e eu quero apresentar a vocês essa pessoa maravilhosa, essa médica maravilhosa, é a doutora Daniele Chacon. Ela é especialista em cardiologia humanizada, ela é médica há mais de 20 anos, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também em ecocardiograma e Doppler de carótidas, pós-graduação em obesidade e emagrecimento pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduação em medicina do estilo de vida pela PUC. Atualmente ela atende presencialmente em Mogi das Cruzes e Balneário Camboriú, Santa Catarina. E ela também faz atendimento online para todo o Brasil. Eu estou aqui com a doutora Daniele Chacon. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Aline, por essa oportunidade, por esse momento de poder estar dividindo aqui com vocês os meus conhecimentos e falando de saúde, né, para a população, alertando. Isso é vida, né? A gente trazer vida para a nossa sociedade. Inclusive, doutora, eu tenho aqui algumas perguntas e a minha dúvida principal seria: o que são doenças cardiometabólicas? Muito bem, esse nome aí, né, todo. Na verdade, quando a gente fala de doenças cardiometabólicas, são aquelas doenças que não diretamente elas estão relacionadas com o coração, elas não têm a origem lá no coração, mas elas vão ter efeitos no nosso coração. Então, quais são essas doenças, né? E elas têm uma interligação entre elas. São as doenças de hipertensão, obesidade, diabetes, né? Quando a gente fala de hipertensão, a gente já lembra mais da parte cardiológica, né? E isso, no século XX, foi muito difundido, com toda a questão de melhora, de qualidade de vida, de saneamento básico, assistência à saúde. A gente melhorou muito a questão das infecções. Então, houve um aumento da sobrevida da população. Só que, mesmo assim, as pessoas morriam muito, e de doenças relacionadas ao coração, infarto e AVC. Então, quer dizer, a gente tirou a população de risco de morte, que antes do século XX eram as doenças infecciosas, porque veio o antibiótico, veio mais assistência à saúde e tal, melhora de saneamento básico, mas as pessoas continuavam morrendo bastante. Então, começou a se dar essa importância às doenças cardiovasculares. E foi ali um advento de tratamento de hipertensão, tratamento de colesterol, veio as medicações antitrombóticas que diluíam o trombo ali quando a pessoa tem um infarto, tem um AVC. Então, a sobrevida dessas pessoas aumentou bastante também. Só que mesmo assim a nossa estatística continuava alta em morte cardiovascular. Nossa, é verdade, parece uma pandemia de pessoas novas. Eu perdi um sócio meu porque ele teve AVC. O que acontece, doutora? Pois é, aí o que acontece? Por mais que toda a ciência, toda a tecnologia melhorou essa assistência à pessoa, né? Quando ela tem um infarto, quando ela tem um evento cardiológico ou tem um AVC, o estilo de vida nosso piorou. Então, a gente é mais sedentário, né? A gente fica mais sentado, faz menos atividade física, quantidade de consumo de fast food aumentou demais. As pessoas sempre querem tudo mais fácil, mais rápido, né? Então, a qualidade de alimentação é pior. Cada vez mais cedo a gente vê o consumo tanto de álcool como de cigarro. Então, um estilo de vida piorou. E aí, com isso, começou a se voltar o olhar para as doenças o que está acontecendo? Poxa, a gente está vendo que as pessoas obesas, né, é uma doença multifatorial, envolve uma série de médicos, de outros profissionais e tal, e elas têm aumento de problemas cardiológicos. O paciente diabético, a mesma coisa. Então, peraí, o que está acontecendo? A gente tem uma interligação. São doenças que mexem no metabolismo como um todo. E aí causam um grau inflamatório
que vai levar a uma piora da minha artéria, do meu vaso. Né? E aí isso vai levar então aos eventos, ao final lá da curva que a gente fala, né? Que é o evento fatal, que seria ou você ter um infarto ou ter um AVC ou a morte mesmo. Qual a né? diferença do infarto e o então, AVC? O infarto, ele é quando a nossa artéria do coração está obstruída. A artéria que irriga o músculo do coração está entupida, no caso, não está chegando. Quando a gente fala infarto em si, é a falta de sangue para um músculo, né? Para uma região, para um órgão ou para um músculo. Então, é o infarto. É que se generalizou que quando a gente fala infarto, a gente está falando do coração. Né? Mas infarto a gente pode ter infarto renal, infarto no intestino, Nossa, né? tem isso, a gente pode ter, porque é justamente a interrupção do fluxo para aquela região, né? Então, infarto do miocárdio, o músculo do coração é miocárdio, chama-se miocárdio, então infarto do miocárdio. AVC já é acidente vascular cerebral, ele é o infarto cerebral. Então, é quando acontece essa obstrução, essa interrupção do fluxo de sangue, só que lá para o meu cérebro. E aí a gente não costuma falar, eu tive um infarto cerebral. Não é errado, mas não se costuma falar assim. Aí ficou AVC ou AVE. Em algumas regiões do Brasil, se falam AVE, que é acidente vascular encefálico. Né? Então ficou assim distribuído o infarto do miocárdio e AVC para o cérebro, mas é a mesma doença, tá? É a mesma doença e é causada pela aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, de uma placa de gordura lá na artéria. Mas então é só o meu colesterol tá baixinho, que então eu não vou ter esse problema? Não é bem assim. São doenças complexas. Por isso que a gente fala do metabolismo. Porque não é somente o meu colesterol tá alto. Eu preciso ter uma série de outros fatores que vão desarranjar ali a estrutura do meu vaso, né? E aí deixa ele inflamado. Ele inflamado, ele fica muito mais fácil. É como se a parede celular do vaso, ela já não bloqueia mais o colesterol de entrar. Ela fica mais pérvia, com mais facilidade. E aí entra mais colesterol ali, ele vai formando a placa. A placa cresce e aí faz a obstrução? Não, às vezes ela cresce bastante mesmo, mas o que acontece é uma instabilidade. A placa está ali acima de 50%, de 70% já do vaso, e ela tem uma instabilidade. Imagina assim, né? Como que descobre o tamanho dessa placa, doutora? Então, a gente faz esse Doppler de carótidas. Quando a gente está falando do AVC, né? A gente, que é no cérebro, a gente faz o Doppler de carótidas, que são essas artérias que a gente tem no pescoço, e são elas que estão levando o sangue lá para o cérebro. Então, a gente faz esse exame para tentar identificar antes que essa placa se torne uma placa já perigosa. Né, para isso. Mas olha, eu tinha meu exame de carótidas estava normal, eu fiz e tal, o médico pediu e estava normal, e mesmo assim eu tive um AVC. O que pode ter acontecido? O AVC, na grande maioria, ele é isquêmico, ou seja, faltou sangue. Quando eu estou avaliando essas artérias, eu estou identificando isso, se eu tenho essa dificuldade do sangue chegar lá no cérebro. Agora, eu tenho um outro tipo de acidente vascular cerebral, outro tipo de AVC, que é o hemorrágico. Aí é outra questão. É quando eu tenho uma artéria mais fina e ela se rompe. Né? Aí vai fazer uma hemorragia. Para o fluxo também, vai ter um infarto, mas a causa já não foi por isquemia, por falta de sangue, foi por hemorragia. Né? Então, na grande maioria, quando a gente está falando dessas doenças cardiometabólicas, a doença de aterosclerose, pelo acúmulo do colesterol ali, é que vai levar a isso.
Mas aí é que eu falei, não é que a placa inteira vai cobrir o vaso, não vai deixar. É como se fosse um cano. Eu sempre explico assim, um cano de água. E a gente olha ali uma sujeira, uma ferrugem e tal. E não é que aquele acúmulo de terra ali, né, vai ocupar tudo. Na verdade, eu tenho algum evento, alguma pressão maior e tal. Você imagina que para a água passar dentro de um cano, quanto menor ali o diâmetro, o espacinho, mais rápido ela vai passando ali. Porque é a lei da física. Então, essa rapidez com que ela vai passando, ela começa a lesar aquele vaso. E essa capa que cobre essa placa de colesterol, ela fica fininha. Porque você imagina que está acumulando, como se fosse numa bexiga, né? Vai ficando fininha essa capa. Então, por algum evento, aumento de estresse, fumou, um pico de pressão, ela pode se romper, que é o que a gente fala de causar instabilidade. Aí, o nosso sistema de coagulação entra em ação e aí vai formar um coágulo para não deixar aquela placa exposta, né? Aquelas substâncias que ficam expostas no vaso não podem estar ali e o sistema de coagulação entra em ação e vai fazer. Então, é uma própria proteção do nosso corpo, mas num lugar errado. Entendeu? Entendi. Porque ele entra em ação se a gente corta aqui a pele, né? Ou vai cortar lá dentro, quando a gente faz uma cirurgia, o sistema de coagulação vai entrar em ação. Da mesma forma lá no vaso, mas num lugar errado. No momento errado. Né? Aí e com tem esse uma obstrução, exame, que é o trombo que a gente fala. E esse exame de Doppler de carótidas ajuda muito a gente a poder ver como é que está a situação. Por quê? Quando eu faço esse exame e eu já vejo a ferrugem começando, né? A gente já sabe que isso já é um risco aumentado, já é um fator de sinal falar, de alerta, né? Já acende ali uma luzinha amarela e fala, opa, esse paciente eu tenho que ter mais preocupação. Tanto para o AVC quanto para o infarto. Isso, porque é aquilo que eu falei, é a mesma doença. É a mesma. Né? Então, claro que a gente vai estar, não é só esse exame, é um conjunto de exames e de sinais e de critérios que a gente vai preenchendo para dizer, puxa, esse paciente tem um risco aumentado. Então, a gente inclui aí os níveis de pressão arterial, níveis de triglicérides, os triglicerídeos, os seus níveis de colesterol, qual que é a sua glicose no sangue, como que tá, você já tem diabetes, é pré-diabético ou não, você fuma, você tem obesidade, sobrepeso, obesidade, já teve eventos, tem eventos na sua família. Então, tudo isso, olha só, não é só uma coisa, né? São várias coisinhas. E mesmo assim, para a gente estar andando à frente da doença. Eu posso estar com tudo isso controladinho e mesmo assim ter, porque o nosso corpo ele é imprevisível, né? Então, o que a gente faz é uma prevenção, mas não é que eu fiz, está tudo ok, meus exames deram todos ok, então eu estou, eu falo assim, imunizado, eu não vou ter uma doença dessas. Não, infelizmente pode ter, mas a chance é muito menor. É muito menor. Na medicina, a gente sempre trabalha com riscos, né? Verdade. E nunca nada vai ser zero. Não existe, né? Nunca nada é zero. Mas aí a chance é muito menor. Ou se eu tiver algum evento, porque a minha predisposição genética, a minha história da família é muito presente, ou eu tenho essas outras doenças associadas, eu tenho diabetes, eu sou hipertenso, né? Tenho obesidade, sou sedentário, fumo, né? Mas eu tenho feito esse controle, eu diminuo, de repente, a amplitude desse evento. Era para ser um evento que, de repente, poderia me sequelar para o resto da vida. Não, vai ser uma coisa menor e tal. Agora, você percebeu que a gente falou alguns fatores, né? Pressão alta, diabetes, antecedente de família, estresse, sedentarismo. Um familiar meu teve infarto, nunca fumou, nunca bebeu, só que ele tinha, assim, uma vida um pouco sedentária, só que muito estresse. Muito estresse.
às vezes não fazia atividade física, né? A alimentação não era tão legal. Então, é um conjunto de coisas. Não é só uma coisa que eu vou fazer e que vai me ajudar. Só que tem muita coisa que a gente consegue modificar, né? Então, assim, tem aquilo que não está no meu controle, que eu não consigo mexer. Puxa, eu não queria que minha família tivesse eventos de infarto, né? Não queria, mas não tem como. E isso a gente carrega. Eu não queria ser hipertenso, mas eu desenvolvi pressão alta, né? Por mais que eu tome minha medicação, que ela esteja controladinha, eu tenho a doença. O diabetes é a mesma coisa. Eu posso ter e tal, eu posso trazer ele para um controle, para bem rígido, mas eu nunca vou estar igual uma pessoa que não tem aquela doença, né? Mas essas coisas a gente não consegue mexer muito. Idade da pessoa, quanto mais velho a gente vai ficando, maior vai sendo o risco, porque é natural. Você imagina na casa da gente, a caixa d'água, o cano, durante anos a gente precisa limpar. Exato. Você imagina, né? É a mesma coisa, o nosso sistema hidráulico aqui de sangues e vasos e tal. Assim, fazendo essa analogia? Não temos o detergente ainda. Porque poderia, né? Das assim, nossas artérias. Aí, no caso, é mudança mesmo do estilo de vida. Do estilo de vida, para a gente diminuir aquilo que já está lá, já está. Infelizmente, a partir do momento que a gente viu uma placa e tal, ela não vai diminuir de tamanho significativamente, né? Alguns estudos, algumas medicações, a gente tem visto melhora ou estabilidade, ou seja, ela fica ali paradinha durante anos ou diminui um pouquinho, mas sumir, chegar e falar, Aline, nossa, seu exame o ano passado estava com 50% de obstrução, hoje não tem mais nada porque você tomou aquele remédio. Não existe ainda isso. E mesmo mudando o estilo de vida, não. O que a gente vai conseguir é estacionar aonde está, né, a lesão, ou que ela vá mais devagar, que a progressão seja mais devagar. Mas eu não consigo diminuí-la. Diminuir. Então, é importante que, inclusive, as pessoas mais jovens se conscientizem disso. Então, de que não adianta eu comer fast food, batata frita, refrigerante, sabe? Não ter ali, não dar atenção para o jeito que você come, comer um monte de ultraprocessado e tal, porque agora você tem as suas artérias bonitinhas. Mas ir lá na frente. Então, o que eu planto agora, eu vou colher lá na frente, quando eu tiver meus 40, 50 anos. Isso, né? Vem de educação de casa, né, Vem de educação de casa. Às vezes a gente pode aprender, né, na escola alguma coisa, mas é hábito, né? E não é caro. Até eu falo que não é difícil a receita, né? O falar. Mas quando aquilo não é do meu dia a dia, aí é complicado, porque eu vou ter que pôr novos hábitos. Por que não é difícil? Porque é o comer mais natural possível, né? É descascar mais, né? Descascar e desembalar menos. Descascar mais e desembalar menos. Então, assim, o arroz, feijão, uma fonte de proteína, a salada, você ter um consumo de frutas, né? Eficaz ali, de pelo menos de 2 a 3 porções de frutas, e a gente variar isso, dependendo do dia da semana. Você vai no supermercado uma vez por semana, tenta mudar as frutas que você comprou e tal, para você ter acesso a outros tipos de vitaminas, de minerais, né, e tal. Na adolescência, doutora, existe casos assim de AVC, infarto? Existe, não é comum, mas existe. Geralmente a gente vê com pessoas que têm problemas de colesterol, doença do colesterol familiar. Aí eles têm colesterol muito alto. O colesterol ruim deles geralmente é acima de 190, meu irmão mais novo, magrinho. De 200. E aí são casos muito isolados, assim, mas pode haver. Então, quando no consultório uma pessoa vem e eu já identifico de cara que ela tem um colesterol ruim, que é aquele LDL. LDL é o colesterol ruim, né? Que a gente coloca. É o que é mais aterogênico, o que mais vai fazer placa, né?
Acima de 190, já me acende uma luzinha que essa pessoa pode ter... Acima de 190. Acima de 190. Ela pode ter doença familiar do colesterol. Aí, eu tenho que convocar os familiares todos. Para poder evitar. Entendeu? Então, a gente deve, como uma boa prática clínica, você orientar que seja procurado o médico para o irmão, para o pai, para a mãe. Para a família, né? Para os familiares diretos, né? Ou para os filhos. Então, irmão, pai, mãe e filhos daquela pessoa. Né? Porque é uma doença genética que ela tem uma participação dominante e pode estar em outras... O AVC e o infarto, ele acomete mais mulheres ou homens, doutora? Você tem depende da faixa etária que a gente está falando, né? Quando a gente está falando ali abaixo dos 45 anos, né? 50, 45 anos, aí são mais os homens. Por quê? Porque a mulher, até a menopausa, ela tem a proteção do estrógeno. A mulher, eu falo que entre tantas coisas, né, que ficou pra gente, né, o gestar e tudo mais, né, pelo menos essa proteção a gente teve, que é a do estrógeno. Ele faz uma vasodilatação, melhora a qualidade do nosso Isso vaso. No homem não tem, no caso? Ele não tem, porque a quantidade que ele tem é muito pequenininha e a gente tem infinitamente mais, até a menopausa. Quando a gente entra em menopausa, aí se iguala, a gente já perde essa proteção do estrógeno e aí a gente passa a ter de igual para igual. Mas olha que interessante, a mulher pós-menopausa, seja qualquer a idade dela, né? No pós-menopausa, elas infartam menos que os homens ainda. Menos que os homens? Infartam menos, mas elas morrem mais. Por que, doutora, isso? Porque o que acontece? Um dos fatores que tem demora na procura, porque a mulher pode ter sintomas atípicos, então ela não reconhece aquilo como uma urgência, né? Ela sente um cansaço, uma coisa esquisita aqui, e a mulher por si só, ela é de se resolver sozinha, né? Eu vou tomar aqui um negocinho para tentar resolver, não quero atrapalhar, não quero incomodar meu filho, não quero incomodar o meu marido, não vou falar nada, já passa. Então, a gente não dá tanta importância para os sintomas, porque eles podem ser atípicos, não podem vir, como a gente fala assim, de livro, que é aquela dor em aperto, né? Ou, no caso do AVC, aquele peso no braço, paralisia de um dos lados e tal, dificuldade para falar. Pode vir meio camuflado esses sintomas, então há uma demora para ela procurar o socorro médico imediato. E aí, por isso, elas acabam morrendo mais. Né? Então, apesar de, estatisticamente, infartarem e terem AVC um pouco menos, elas demoram, mas então, por isso, morrem mais. Nossa, eu achava que eram os homens. Pois é. Na estatística global, quando a gente vai ver, infarto em si, vai dar sempre os homens. Os homens sempre ganham. Depois da menopausa, a gente quase empata, mas ainda um pouquinho mais dos homens. Mas as mulheres, quando tem o evento, morrem mais. Né? Quando a gente coloca os dois, tiveram um evento. Mas quem morre mais, o homem ou a mulher? Aí acaba sendo Nossa, a mulher. Você, mulher que está nos assistindo... Olha, né? A importância, né? De ficar atenta. Exato. Eu costumo dizer assim, a mulher, ela se preocupa muito com a saúde ginecológica dela. Né? E a estética também, né, doutora? Estética, paga horrores, né? Pra estar bonitona, por toda, fora, né? E dentro. Mas tem que ver por dentro também. Né? Porque hoje em dia a expectativa de vida da nossa sociedade aumentou bastante. Né? Então não adianta a gente chegar lá, né, nos seus 70, 75 anos, toda bonitona, enxutona, mas e por dentro? Como é que tá isso? Né? Ou será que eu vou chegar, com que qualidade de vida eu vou chegar nessa idade, né? Então é importante ver. Então eu vejo que assim, direitinho, elas fazem os seus
exames ginecológicos, câncer de mama, câncer de colo de útero, está tudo sempre em dia. Mas nem sempre elas vão ao cardiologista, né? Verdade. Às vezes o ginecologista puxa atenção e manda lá pra gente e tal, mas elas marcam para todo mundo. Marca para o marido, marca para a vizinha, marca para o filho, mas esquece dessa parte cardiovascular, a mulher acaba às vezes esquecendo dela. Né? Às vezes ela até sabe, ela acompanha com o cardiologista porque ela tem uma pressão alta, tem um colesterol elevado, tal, mas ela não é tão caprichosa com as ações que ela tem que ter de melhora de qualidade de vida, atividade física, alimentação, sono, né? Do que ela é com os outros. Né? Nossa, e se você... Veio até uma profissional aqui e ela falou que é você se priorizar, é você se colocar em primeiro lugar, porque como que você vai cuidar dos seus se você não estiver bem, né? Exato, não é uma questão de egoísmo, né? Não, é uma questão, pelo contrário. Justamente de amor à família. De amor à família. Porque... Você tem que ter esse autocuidado, esse olhar para si, para você poder ter o que dá. Se você está vazio, doente, o que você vai ofertar? É a mesma comparação que a gente faz com a história do avião. A máscara de oxigênio é primeiro em mim, né? E aí depois eu vou poder ajudar o outro e tal. Claro que a gente sabe que na vida acontecem momentos que a gente vai ter que dar uma atenção maior aqui e lá e tal. Mas a gente não pode se deixar em segundo plano, né? Isso aí tem que fazer parte ali de uma rotina, de uma administração, de um planejamento, mas se incluir ali. Eu acho que quando é para fazer academia que a pessoa pensa, vou passar num cardiologista porque eu preciso lá da liberação, né? Mas não é só nesse momento. Não é só nesse momento. Então quando que eu vou me preocupar e tal? Hoje em dia, a gente comenta assim, você vai fazer uma atividade física um pouco mais intensa? Então, por exemplo, eu quero caminhar ali na praça e tal. Não tem problema, você deve, né? A melhor atividade física é aquela que você faz, né? Verdade. Então, a gente não deve colocar empecilhos, né? Não, só vai se você for... Se você não tem sintomas, se sente bem, pode fazer a sua caminhada, não tem problema. Agora, você vai começar a fazer alguma coisa mais intensa, antes de começar essa intensidade, aí você precisa sim ter uma liberação. Tá tudo bem e tal. Não que quem vai fazer a leve não deva também dar uma olhada para ver como está. Mas você não precisa parar a atividade ou só começar depois que o médico te liberar, que o cardiologista te liberar. Você pode já começar. E depois você vai, paralelamente, fazendo os exames e tudo mais, a avaliação. E aí, o que eu vou ter que fazer de exames e tal? Vai depender, ou de quanto em quanto tempo eu vou procurar, vai depender muito O que é recomendável? Então, vai depender da sua idade e do teu histórico. Tanto o histórico médico como o histórico familiar. Então, por exemplo, se uma pessoa já tem um histórico na família desses eventos que a gente falou, ela deve começar o quanto antes, né? 30, 35 anos, ela já deve fazer aquela consulta anual para poder estar verificando. Eu sempre falo ter o basal, né? A gente sabe que aqui está tudo bem e aí a gente vai programando a partir daí o seu retorno. Né? Aí esse retorno ele pode ser anual, pode ser bianual, vai depender do que for encontrado, né? Agora, a pessoa que não tem esse histórico na família, não tem sintomas, ela mesma não tem histórico de pressão, de diabetes e tal, os exames até onde ela sabe estavam todos normais. E a partir dos 40 anos, a gente recomenda que procure um médico também, cardiologista, né? Para poder estar dando essa orientação de quais exames fazer e de quanto em quanto tempo isso vai ser necessário se repetir, né? Que intervalo de tempo a gente vai estar repetindo os exames ou a consulta. Geralmente, a gente fala para vir anualmente, porque é nesse intervalo que muitas coisas mudam na nossa vida. É um prazo interessante para você fazer uma reeducação de hábitos e tudo mais. Então, se não tiver nada muito grave, se estava tudo ok,
daqui 1 ano você retorna, tal. Agora, se tiver alguma vírgula ali na avaliação, aí ele vai recomendar. Daqui 3 meses eu quero te ver, daqui 6 meses, né? Doutora, eu tenho 2 perguntas aqui que fizeram na caixinha, não sei se a senhora já respondeu. A senhora não, doutora. Como saber se estou com algum problema cardiometabólico? Então, é isso que a gente está falando. A gente precisa fazer essas avaliações. Não é... Vai ter a conversa, você pode ter um risco aumentado pelo teu risco familiar, né? E a gente tem... eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não sou obeso, né? Então, como que eu vou saber? Aí a gente tem que investigar um pouquinho mais. Aí os exames acabam ajudando a gente. Esse Doppler também? O Doppler de carótidas, o ecocardiograma, os exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais de rotina de colesterol, glicose, função hepática, ultrassom de abdômen para a gente ver como é que está a sua saúde do fígado, principalmente, né? O fígado, ele é um importante marcador de inflamação do nosso corpo. Então, ele também, aquela esteatose hepática, que é a gordura no fígado, então significa que eu tenho... Então, ele significa ali, um sinal amarelo de que alguma coisa não está indo bem no teu metabolismo. Ele está segurando as pontas, porque é o nosso fígado e o nosso rim que fazem o detox, né? O rim e o fígado. O rim e o fígado que fazem o detox das coisas ruins. Então, se ele está dando esse alerta, é porque, olha, alguma coisa está acontecendo aqui. Pode ser por hábitos seus, ou pode ser medicamentoso, ou pode ser alguma coisa do teu corpo mesmo, né? Mas ele sinaliza por ali, por isso que é importante a gente monitorar também. E aí, então, a gente precisa, não adianta só com conversa e tal, a gente pode estratificar o risco, né? Mas é preciso avaliação um pouquinho mais a fundo para poder ver realmente como que está essa situação. Um outro exame que atualmente a gente tem incluído nas avaliações é o escaneamento corporal, que é a bioimpedância de 3ª geração. Legal. Ela vai juntar essas informações de dados clínicos do paciente, peso, altura, circunferência abdominal, com exames laboratoriais e toda a resistência que aquela corrente elétrica que vai passar pelo corpo da pessoa vai ter. Então, ela vai fazer o cálculo, além do cálculo de gordura corporal, massa muscular, massa magra do corpo, hidratação. Ela consegue também falar para mim como que está a saúde dessa célula, né? É uma célula mais inflamada ou não? E diante disso tudo, com esses dados de altura, peso, circunferência abdominal, triglicérides, colesterol ruim, qual que é o risco cardiometabólico dessa pessoa por esses parâmetros? Então, quer dizer, é mais uma coisa que traz aí para a gente para poder ajudar a tentar mapear essa pessoa e ir corrigindo as coisas antes que a doença aconteça. E hoje agora a gente tem a telemedicina, né, doutora? Com a telemedicina ajuda muito. Você atende online, né? Você pode adiantar algumas coisas. Né? Assim, a conversa médica, ela é 80% do diagnóstico, né? A anamnese, ela é 80% do diagnóstico do médico, né? Mas com essa era de exames, tecnologias e tal, a gente acaba ficando um pouco refém, né? De, então eu preciso fazer aquele exame, eu preciso fazer, e nem sempre é assim. Então, muito vai ser ali naquela conversa com o médico, do estilo de vida, de sono, de atividade física, de alimentação, como que é isso tudo, das queixas mesmo da pessoa e o histórico médico dela. A partir daí, pela telemedicina, a gente já consegue fazer muita coisa. Já dá orientações, sim, medicar se for preciso, já ajudar, acompanhar esse paciente, né, nessa mudança, você está mais perto, né? Porque pela telemedicina você consegue ter o acesso ao médico com mais facilidade, melhor horário, você não vai ter a questão do deslocamento, você pode estar no teu trabalho e de repente, puxa, até eu sair daqui, pegar meu carro, eu posso passar com o médico agora, já tirar uma dúvida e tal. E também ele adianta esses exames que a gente comentou.
A partir desses exames, eu faço, retorno, né? E aí a gente vê a necessidade de uma avaliação presencial ou não. Às vezes, nem se a pessoa não tem sintomas, queixas físicas e tal, às vezes dá até para a gente nem necessitar do exame presencial. É verdade. Né? Dependendo das queixas, aí não tem jeito, aí a gente vai ter que ver, porque daí às vezes a pessoa não tem ali um aparelho de pressão, por exemplo, para medir a pressão dela, e aí, nem sabe às vezes, né? Então ela, né, vai precisar ir no presencial e tudo mais, mas tem, ajudado e muito, né? Verdade, e ajudado inclusive no sistema público de saúde. Telemedicina, ela deu um boom, eu acho que ajudou muito, eu acho. Ajudou muito. Eu mesmo trabalho com a telemedicina no sistema público e a gente consegue atender o paciente a essa demanda com uma facilidade muito maior. Né? Então, o clínico está lá na consulta com o clínico, ele faz a consulta junto comigo e eu, como especialista, vou ajustando essas coisas. Então, o paciente tem o acesso ao médico e ao especialista. Olha que legal. Né? Então, tem ajudado muito. É uma opção... Diferentemente há muitos anos atrás, muitos anos né? atrás. Não tinha nada disso. Então, é uma opção que veio aí. Eu falo que foi uma herança boa da pandemia, né? Eu sempre falo, a gente tem que pensar positivo em todas as situações da nossa vida. E mesmo a pandemia, com todas as suas sequelas e tal, ela trouxe aprendizado. Né? E trouxe muita coisa boa também. Uma das coisas que trouxe foi isso para a área da saúde, foi essa questão do teleatendimento, porque não é só para a medicina, né? A gente na tem educação pra psicologia, para a própria nutrição. Então, a gente consegue ajudar o paciente com muito mais facilidade. Verdade. Né? Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Vamos lá. Não sei se você já respondeu. A partir de qual idade que aparece as doenças cardiometabólicas? Então, elas podem aparecer, se manifestar ali na meia-idade. Né? Mas a gente não vai começar a se preocupar com elas só nesse momento, é o que a gente falou do adolescente. O que seria, doutora, meia-idade, sabe por quê? Porque antigamente vivia-se menos. Aí meia-idade era os 30 anos, né? Então, hoje não, né? Hoje a gente está vivendo... A nossa meia-idade, o que é? Os 45, 50 anos. 45, 50. Que a gente fala. É quando ela começa a manifestar, mas a gente pode ter sinais antes disso. Né? Então, uma pressão ali elevada. Se eu já não tenho hábitos de vida muito saudáveis, eu já tenho que ficar atento. E aí, esses hábitos de vida é aquele ponto que eu consigo controlar. Né? Então, que eu posso melhorar. Eu não posso mexer, como eu falei, na minha idade, no meu antecedente familiar, nas doenças que eu já tenho. Mas eu consigo mexer naquilo que está no meu controle, que é se eu fumo, eu posso parar de fumar. Se eu não faço atividade física, eu posso iniciar. Se eu tenho uma alimentação ruim, eu posso melhorar. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer... para prevenção disso, né? E muitas vezes as pessoas vêm no consultório, ontem mesmo atendi, doutor, e o que eu posso tomar? Né? Eu vejo o pessoal de academia e tomando um monte de coisa e toma aquilo outro, não sei o quê, para isso, para aquilo, não, eu não tomo nada, e então eu fico me achando um pouco fora da casinha, e aí eu tenho que tomar alguma coisa, é obrigatório, né, tal, eu estou sendo negligente com a minha saúde e tal. Aí eu falo assim, olha, se você quer tomar alguma coisa realmente que vá te fazer bem, pensando nesse aspecto, tome água. Sim, isso. Porque as pessoas não tomam água, né? Então, se hidrate bem e coma direitinho, coma comida de verdade. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente quer, não, eu sou contra remédio, não quero tomar remédio e tal, mas se entope de um monte de suplemento que na grande maioria das vezes se mostraram. O último congresso de nutrologia que a gente teve esse ano, ele mostrou que a maioria dos chás, a maioria dos suplementos, assim, para esses fins, né, para não intoxicar teu fígado, não intoxicar isso, aquilo outro, são hepatotóxicos. Hepatotóxicos? Ou seja, o que é hepatotóxico? A gente usa umas palavras às vezes e acha que está tudo bem, né? É quando tem toxicidade para o meu fígado. Hepato, fígado e a toxicidade
para ele. É que nem tomar remédio, se automedicar, né, doutora? Se automedicar, sem acompanhamento. Sem acompanhamento, né? Todo medicamento, ele vai... Por isso que a gente fala, é droga, né? Ele vai ter alguns efeitos. Agora, a gente tem que pesar sempre na balança o risco-benefício. Sim. Como que eu vou saber isso? Quando eu estou tomando remédio sob supervisão médica. Então, que é diferente, não é tomar né? Não. o remédio, eu tomei, fiquei bem, eu vou tomando e pronto. Não, eu tenho que ter um acompanhamento para aquilo vai ser necessário. Nossa, eu conheço tanta gente, doutora, que toma porque o vizinho toma, porque ou fez toma bem porque, pra isso aqui é bom. Eu falei assim, não, mas você tá tomando, mas você passou no médico? Não, já tomei uma vez. Eu falei, não, mas... precisa desse acompanhamento, né? Os medicamentos, eles também têm os seus efeitos, mas eles são... a gente conhece esses efeitos, então você vai monitorando o que eu já sei que ele pode piorar ou ser mal para aquela pessoa. Quando eu tomo, às vezes, um suplemento, porque a minha vizinha tomou, porque lá na academia o pessoal tá tomando, porque tal, aí é o perigo, porque eu não sei o que aquilo tá fazendo no meu organismo. Né? E às vezes você nem fez um exame nem nada para saber a real necessidade. E para saber, né, se o seu fígado, como que está a saúde do seu fígado, né? Posso ou não, né? Então, às vezes as pessoas se preocupam muito, né? Ou não querem tomar um medicamento para alguma coisa, mas sim tomam uma lista enorme daquelas prescrições de suplementação enormes e tal. Então, é meio que uma incoerência, né? Ou se preocupa, toma aquele tanto de coisa, mas chega final de semana, assim, top de álcool, fuma pra caramba, é narguilé, é vape. Então, assim, fica uma hipocrisia, né? Eu quero saúde, mas eu não tô me comportando, eu não tenho... mas é só no final de semana, mas o teu corpo não sabe que... então é final de semana, então eu não vou absorver nada disso que você vai, né? Que você tá consumindo. Não é proibido, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio. Mas o seu corpo é o seu templo, né? O seu templo. A gente deve cuidar dele com respeito, né? Não é aquela loucura de a qualquer custo, não envelhecer a qualquer custo. Não, mas envelhecer faz parte, é um processo da nossa vida. Mas envelhecer com qualidade, envelhecer com saúde, né? Essa é a diferença. Viu? Você que está aqui nos ouvindo, coloque a máscara lá do avião em si, cuide de você, para você cuidar dos seus, né, dos seus familiares, das pessoas à sua volta também, porque se você estiver ruim, doente, como que você vai cuidar, né? Então sempre se coloque, né, em primeiro lugar para você poder cuidar da sua família, dos seus filhos. É que nem teve um especialista aqui também que ele veio e ele falou que ele primeiro cuida muito bem dele para ele poder cuidar melhor da mulher dele e dos filhos. Exato. Então uma pessoa doente, ela não vai cuidar, ela não consegue cuidar de si, ela vai conseguir cuidar do outro. Pois é, por isso que é tão importante até mesmo o médico se cuidar. Né? Verdade. O profissional da saúde em si, né? Eu falo médico porque é a minha profissão, mas a gente vê que às vezes o próprio profissional da saúde ele negligencia a sua saúde, né? E é importante isso. E a gente tem que estar bem em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, não só físico, né? Mas emocional, espiritual. E hoje tem muitos profissionais, né, que podem nos ajudar de diversas maneiras, né? Mental, isso. Física, espiritual também, né? Sim. Hoje tem tanta coisa, né? Todas essas questões que a gente está falando aqui para a gente ter saúde vão sempre depender, a gente sempre vai bater ali na tecla do hábito, né? Do hábito e tal. E mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Então, eu sempre converso com meus pacientes, um passo de cada vez. Né? Então, eu tenho essas 3 coisas aqui, esses 3 aspectos da minha vida que eu preciso arrumar. Vamos combinar? Vamos fazer um pacto aqui comigo? Qual deles você vai primeiro? Aí, vamos começar por aquele. E aí, a gente combina, coloca uma meta e vamos. Se ele conseguir avançar um pouquinho nos outros, beleza, mas ele tem que se comprometer com pelo menos um. Então, um de cada vez. Sim. Um de cada vez, né? E aí, a gente coloca assim, poxa, muita gente às vezes se desanima e fala, eu já tô com tanto de idade, já tô todo esculhambado, não adianta nada, não, né? Gente, nunca... Você pensa, se você
parar de fazer o que você está fazendo de errado hoje, daqui a 5 anos, como que você vai estar? Né? Agora, se você continuar fazendo, como você vai estar? Então, assim, nunca é tarde. A gente sempre tem um momento para falar, opa, ontem eu fiz tudo errado, mas vou começar. Olha, a partir dos meus 40 anos, eu cuidei muito mais da minha saúde do que quando eu tinha 30. Pois é. Porque é a hora que Só que é ruim isso, né? O certo seria a ficha, né? Então, mas o certo seria começar desde essa cedo. Consciência porque desde cedo. Aquilo, é você envelhecer com saúde, né? Que nem a minha avó, ela viveu até 99 anos. Mas ela nunca teve problema de saúde, nada. Ela era super lúcida, mas era uma pessoa que dançava bastante, que tinha uma alimentação super saudável. Então. Ela não tinha nem pressão alta, nada. Pois é, uma belezinha, né? Então. Eu penso nisso, eu penso assim, eu quero chegar ao máximo que a vida me permitir, né? Chegar, mas assim, lúcida, com qualidade de vida, com saúde. E você vê, e poder essa me questão movimentar. dela gostar de dançar, é fazer algo para ela que dê prazer. Isso. Então, por isso que a gente fala tanto da parte de espiritualidade. É isso. É você exercitar aquilo que te faz bem, aquilo porque você é grato. Então, não é só questão de religião. A religião é uma forma muito boa e é mais concreta de você fazer isso. Mas são essas outras coisas. Você ter um lazer, você fazer algo que te dá prazer. Uma dança, né? Se você gosta de cantar. Dança, cantar, escrever. Tocar algum instrumento, escrever, né? É verdade. Né? E para muitas pessoas o esporte é uma dessas coisas, né? Se torna um hobby. Mas para a grande maioria, a pessoa vai porque ela tem que fazer. É uma obrigação. É uma obrigação. Né? E é ruim isso também. Mas escolha aquilo que você faça, que você sabe que vai fazer e que te traga uma motivação e tal. E devagarinho você vai incluindo aquilo na tua vida para chegar ao ponto de ninguém precisar falar para você ir, né? Ou você ter que lembrar e tal, o personal te ligar, a academia começar a ligar porque você faltou uma semana. Eu brinco assim, alguém precisa falar para você escovar os dentes? Não. Né? Você deita na cama, você naquele dia não escovei no café, não escovei depois do almoço, chegou à noite, esqueci, deitei, porque eu tô cansado. Você fala, meu Deus, não escovei o dente o dia todo. Tô cansado, já estava quase dormindo, mas eu vou levantar e vou escovar. Isso por quê? Porque você já criou um hábito, fica incomodado se aquilo não for feito. Esses outros hábitos saudáveis que a gente tem que incluir, eles têm que chegar nesse patamar de incomodar quando eu não fiz. E a gente parar de ter aquela questão de que tipo, mas daí eu tenho que ir, eu fui lá na academia, se eu não for na academia, então não vou fazer nada, porque não vai dar tempo, eu vou ter essa correria e tal. Melhor feito do que perfeito. Então, o que você conseguiu foi fazer 15 polichinelos antes de tomar banho? Faça isso. Né? Pule lá, simule uma pulada de corda ali 30 vezes. Aquilo que você conseguir. Hoje foi isso que deu, porque eu não tive tempo de ir na academia, porque era reunião, era isso, era aquilo. Tem dias que realmente a nossa rotina engole a gente. Mas procura fazer isso, para aquele hábito começar a se fazer parte de você, da sua pele, né? E te incomodar quando não está feito. E a mesma coisa a alimentação. Com a alimentação, a gente ter esse cuidado, né? Mesmo que eu tô num restaurante por quilo, eu fazer as escolhas saudáveis. A gente tem muitas escolhas ali. Eu posso escolher, né? Muita deixar fartura, né? Para festa, para comemoração, para um evento especial, aquela coisinha diferente. O problema é que, às vezes, esse diferente acaba sendo muitas vezes na semana. Não é aquilo que eu faço de vez em quando que estraga, é o que eu coloco todo dia, né? É fazer a exceção à regra, né? A gente acabou de sair aí de festas, né? Então, não é do Natal ao Ano Novo, exagerando, que vai estragar né? Uma saúde e tal. Não, é do Ano Novo ao outro Natal. É verdade, é verdade. Aí sim que a gente precisa estar atento, né? Nas nossas escolhas e tudo. E para isso... tem pessoas que têm ali uma automotivação, né, e foco e conseguem sozinhos.
mas a grande maioria não. E precisa de um profissional ali do lado para motivar, para ensinar o caminho, para ajudar. O GPS, às vezes eu até sei, eu sei aonde está o GPS, mas se eu não seguir o que ele está falando, eu vou chegar no caminho errado. É verdade. Né? Então, nessa busquem ajuda profissional. Nós temos aqui a doutora Daniele Chacon, que atende a todo o Brasil, né, doutora? Online, até todo o internacional, Brasil, né? Porque até internacional, porque, exato. por exemplo, se a pessoa estiver em Portugal... Isso, gente, eu tenho paciente que ele mora na Hungria. Né? Eu tenho paciente, já era paciente meu aqui, viajou para lá e eu continuo acompanhando, fazendo suporte para ele por lá. E às vezes, até para questões de receita, às vezes as pessoas falam, né? Puxa, mas como é que fica e tal? A receita, testado e pedido de exames, eles vão todos online, tudo assinado por e-mail, digitalmente, né? Tem isso. E inclusive em receita médica, a nossa receita, a assinatura digital, ela é aceita internacionalmente. E a gente faz a receita em inglês, né? Porque daí é o idioma universal. E ele compra na farmácia. Então, não tem nem essa dificuldade não tem territorial. Desculpa, não tem desculpa. É fazer e pronto. Pois é, isso mesmo. Né? Doutora, a gente está chegando aqui ao final do podcast. Sim. Eu gostaria que você deixasse aqui algum recado, assim, alguma frase, alguma coisa assim de motivação para as pessoas que estão nos acompanhando e também gostaria que você deixasse as suas redes sociais. Isso, seu contato. Então, de tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né, sobre todas essas questões, o que eu tenho para deixar para vocês não pensem somente no que você está fazendo para resultados de agora. Né? É uma mudança que você vai fazer agora para você colher um resultado amanhã. Então, assim, como que você quer estar chegando, se você está nos seus 40 anos, como que você quer estar chegando nos seus 50, nos seus 60 anos? Se você continuar do jeito que você está, como que você vai estar? E se você está nos seus 70, como é que você vai estar nos seus 80? Então, assim, sempre pense que mesmo pequenas mudanças, elas trazem muita diferença para a nossa vida, em todos os aspectos. E atualmente, com essa questão de cada vez mais a ciência avançando nesse setor do cardiometabolismo, ou seja, nessas doenças todas sistêmicas e que influenciam no nosso coração, tem mostrado que pequenas mudanças, a gente tem grandes alterações de benefícios para o nosso corpo. Só para a gente ter um exemplo bem prático, você perder 5% de peso corporal, que é pouco, viu, gente? Você já tem muito benefício para o seu organismo. Então, assim, vale a pena, tá? Mesmo que seja pequena mudança. Aquela frase do 1% melhor hoje do que eu fui ontem, é para a nossa saúde também, tá bom? E o meu contato, né, pela rede social é o @doutora Daniele Chacon. Tem o meu site também, que é doutoradanielechacon.com, e o WhatsApp, que é o 11 93228 8783. É Daniele com L ou com 2 L? Um L só. Daniele, um L só. É isso aí. Doutora, muito obrigada por transbordar Aline. Aqui. Obrigada. E ela vai trazer aqui novas informações nos nossos próximos podcasts também. Tá? Acompanhem ela dá várias dicas também. Marque a sua consulta online, presencial, se você conseguir, aqui em Mogi das Cruzes ou em Santa Catarina, Balneário Camboriú, né? Enfim, cuide de você para você ficar bem e para você também cuidar dos outros, né? Da sua família, seus filhos, seus parentes também. Porque quando a gente pensa na nossa longevidade, como que você quer estar daqui 10 anos, 20 anos, né? Você quer estar sendo cuidado ou você quer cuidar dos outros, né? Porque é isso, vai chegar, a velhice vai chegar para todo mundo, todos, né? Isso. Agora, como que você quer estar na velhice, né? Você quer estar bem, podendo cuidar dos outros, ou você quer que os outros estejam cuidando de você? Exato. Né? Então, e hoje é o momento de você
começar a cuidar de si para você poder cuidar melhor dos outros, né? Isso mesmo. Então é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Até o próximo podcast. Obrigada, doutora. Tchau. Obrigada, Aline.